Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo de hoje, vamos corrigir a questão 108 do caderno amarelo do Enem de 2019, primeira aplicação. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de um processo de separação de misturas chamado destilação. Tá? No canto esquerdo aí da tela de vocês, vocês têm aqui uma animação representando o processo de destilação simples. A destilação simples é um processo de separação de misturas baseado na diferença de temperatura de ebulição. Tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem uma mistura com uma substância que tem uma temperatura de ebulição baixa, por exemplo, a água, que a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, e um sal de cozinha, cuja temperatura de ebulição é bem alta, é uns 800 graus Celsius. Se essa mistura for aquecida, a tendência é que apenas a água evapore. Tá? Se posteriormente esse vapor for colocado em um local que vai ser resfriado por uma passagem de uma corrente de água aqui, por exemplo, de água fria, esse vapor de água vai se tornar líquido de novo e você vai ter aqui nesse outro recipiente apenas água pura. Tá? Então, eu vou separar essa mistura, por exemplo, essa mistura água-sal, baseado na temperatura de ebulição das substâncias. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa com uma mistura em que os dois componentes, por exemplo, ou mais componentes, não tivesse uma diferença de temperatura de ebulição tão acentuada. Por exemplo, uma mistura água-álcool. Tá? Então, por exemplo, a água tem uma temperatura de ebulição lá em torno de 100 graus e o álcool em torno de 80. Tem uma diferença de temperatura de ebulição, mas ela é pequena. Tá? Nesse caso, pode acontecer que o processo é chamado de destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Primeiro, você vai ter uma fração evaporando, que é aquela da temperatura de substância de temperatura de ebulição mais baixa, e depois você vai ter aquela fração que é a substância de temperatura de ebulição mais alta. Tá? Só que esse processo não vai ser tão perfeito porque a diferença de temperatura de ebulição das substâncias não é tão alta. Aí, para melhorar a qualidade desse processo, a gente acrescenta mais um item aqui no equipamento que é a chamada coluna de destilação, que é nada mais do que uma coluna com alguns obstáculos. Tá? Isso vai dar uma dificuldade maior para o líquido de maior temperatura de ebulição chegar no condensador e vai melhorar a qualidade do processo. Tá? Esse processo com a coluna de destilação é chamado de destilação fracionada. Tá? Então, quando você tem substâncias com temperaturas de ebulição temperatura de ebulição muito diferente, destilação simples, substâncias na mistura com temperatura de ebulição um pouco mais próximas, destilação fracionada. Tá? Um processo semelhante à destilação fracionada, né, é usado no refino do petróleo. Na verdade, é a destilação fracionada que é usada no refino do petróleo. Tá? O que é feito? O petróleo é aquecido, tá? As substâncias presentes no petróleo que têm temperatura de ebulição menor vão ter maior facilidade para evaporar, para se tornar gás, e serão coletadas em uma altura maior da torre de fracionamento. Então, por exemplo, gás, gasolina, querosene, que são compostos de substâncias presentes no petróleo que tem temperatura de ebulição menor, evaporam com mais facilidade e são coletadas na parte mais superior da torre de fracionamento. E substâncias que têm temperatura de ebulição maior vão ter maior dificuldade de evaporar e vão ser coletadas na parte inferior da torre de fracionamento. Tá? Então, o refino do petróleo, de certo modo, é uma destilação fracionada. E a destilação fracionada ela se baseia
nas diferenças de temperatura de ebulição das substâncias que compõem aquela mistura. Tá? Agora, temperatura de ebulição está intimamente ligado com a força com a qual as moléculas se ligam em uma substância. Está ligada com as ligações intermoleculares, as ligações entre moléculas. As ligações entre moléculas podem ser de três tipos. Primeiro tipo, ligação de polo permanente e polo permanente. Esse tipo de ligação é uma ligação que ocorre entre moléculas polares. O polo positivo de uma molécula interage com o negativo de outra molécula e o polo negativo de uma molécula interage com o positivo de outra. Tá? Essa é a ligação de polo permanente e polo permanente. Existe também a chamada ligação de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio é a mesma coisa que a de polo permanente e polo permanente. O polo negativo de uma molécula interage com o positivo de outra molécula. Ah, mas se é a mesma coisa, por que tem um nome diferente? Eu vou chamar uma ligação intermolecular de ligação de hidrogênio quando na molécula eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ah, o que isso tem de especial? Eu vou ter o ametal menos eletronegativo ligado num dos três ametais mais eletronegativos. Então a molécula vai ser muito polar. E por isso a ligação intermolecular vai ficar um pouco mais forte e vai receber um nome especial de ligação de hidrogênio. Por último, sobrou a ligação de polo instantâneo de polo induzido. Tá? É um tipo de ligação que ocorre entre todas as moléculas, mas é o único tipo de ligação que existe entre moléculas apolares. Tá? Como assim vai existir uma ligação entre moléculas apolares? Vamos imaginar uma molécula apolar. Mesmo numa molécula apolar, os elétrons estão em constante movimento. Por conta desse movimento dos elétrons, pode ser que em um dado instantezinho de tempo os elétrons estejam mais para um lado do que para o outro, mais para o lado esquerdo do que para o direito, por exemplo. Ou mais para o lado direito do que para o esquerdo. Ou seja, nesse instantezinho de tempo você vai ter polo negativo e polo positivo na molécula. Tá? Se criou o chamado de polo instantâneo, dura certo tempo. Esse dipolo instantâneo, ele vai ter uma molécula vizinha a ele. Se essa parte aqui da molécula está negativa, os elétrons dessa outra molécula aqui vizinha vão ser repelidos e vai acabar sendo induzido dipolos na outra molécula. Agora você tem polos nas duas moléculas e elas podem interagir entre si. Tá? Essas ligações que eu descrevi, elas têm força, tá? Uma certa força. A gente pode afirmar que a ligação de hidrogênio é mais forte que a dipolo permanente e dipolo permanente. Quando eu descrevi a ligação de polo instantâneo e polo induzido, automaticamente a gente pode pensar, é uma ligação fraca, mas isso não é verdade. Por quê? A força da ligação de polo instantâneo e de polo induzido, ela vai depender muito do tamanho e formato das moléculas. Quanto maior for as moléculas, mais forte vai ser a ligação de polo instantâneo de polo induzido, porque eu vou ter um número maior de elétrons se movimentando. Tá? Então, em moléculas grandes, a ligação de polo instantâneo de polo induzido é forte. Agora, por que eu comecei falando de destilação, que está ligada à temperatura de ebulição, e acabei falando de ligações intermoleculares, ligações entre as moléculas? Quanto mais forte for a ligação entre as moléculas, maior vai ser a temperatura de ebulição de uma substância. E é com isso que tem a ver a questão que nós vamos corrigir hoje. Vamos a ela? A questão, ela fala o seguinte: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo,
eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações de destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Aí vem o quadro e é feita a seguinte pergunta: na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Aí, vamos lembrar do que a gente discutiu aqui. A gente acabou de discutir que se a gente tiver moléculas maiores, moléculas mais longas, isso vai implicar em ligações intermoleculares mais fortes, em ligações de polo instantâneo, de polo induzido mais forte. Se as moléculas se ligam mais fortemente, vai ter mais dificuldade de elas separarem, ou seja, eu precisava dar uma temperatura maior para ela ebulir, ou seja, ligação mais forte, temperatura de ebulição maior, molécula maior, ligação mais forte, temperatura de ebulição maior. Se a gente notar aqui no quadro, ó, é justamente essa fração 4 que é composta pelas moléculas, pelos hidrocarbonetos de maior número de carbono, pelas moléculas mais longas. Tá? Então, como essa fração 4 vai ter as substâncias com moléculas mais longas, acaba que a ligação de polo instantâneo e polo induzido é mais forte, ou seja, as ligações entre as moléculas, as ligações intermoleculares, são mais intensas. Então, a resposta a essa questão é a letra D. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque as forças intermoleculares são mais intensas. Tá? Aí, só comentando as outras alternativas, tá? A alternativa A e a alternativa C falam de duas outras propriedades, que são a densidade e a solubilidade, que não necessariamente têm relação com a temperatura de ebulição. Tá? A letra E fala que a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. A destilação é um processo de separação baseado na evaporação das substâncias, não numa reação química. Se você quebra uma molécula de uma substância, você está transformando ela em outra substância. É uma reação química e não simplesmente uma mudança de estado físico. Tá? E a alternativa B fala que o número de ramificações é maior. A gente vai ver em breve, numa correção da questão 112 dessa mesma prova, que um maior número de ramificações diminui a temperatura de ebulição de uma substância. Tá? Mas essa é a cena do nosso próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão e quem gostou, peço que se inscreva no canal. Até a próxima!